Lei número 14.811, de 12 de janeiro de 2024, institui medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais ou similares, prevê a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente e altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, e as leis números 8.072, de 25 de julho de 1990, Lei dos Crimes Hediondos, e 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei institui medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais ou similares, prevê a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente, e altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, e as leis números 8.072, de 25 de julho de 1990, Lei dos Crimes Hediondos, e 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 2º. As medidas de prevenção e combate à violência contra a criança e o adolescente em estabelecimentos educacionais ou similares, públicos ou privados, devem ser implementadas pelo Poder Executivo Municipal e do Distrito Federal, em cooperação federativa com os Estados e a União. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se violência contra a criança e o adolescente as formas de violência previstas nas leis números 13.185, de 16 de novembro de 2015, 13.431, de 4 de abril de 2017 e 14.344, de 24 de maio de 2022. Artigo 3º. É de responsabilidade do poder público local desenvolver, em conjunto com os órgãos de segurança pública e de saúde e com a participação da comunidade escolar, protocolos para estabelecer medidas de proteção à criança e ao adolescente contra qualquer forma de violência no âmbito escolar, prevista no parágrafo único do artigo 2º desta lei, com ações específicas para cada uma delas. Parágrafo único. Os protocolos de medidas de proteção à violência contra a criança e o adolescente nos estabelecimentos educacionais ou similares, públicos ou privados, deverão prever a capacitação continuada do corpo docente, integrada à informação da comunidade escolar e da vizinhança em torno do estabelecimento escolar. Artigo 4º. A Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente será elaborada no âmbito de conferência nacional a ser organizada e executada pelo órgão federal competente e deverá observar os seguintes objetivos. Inciso 1. Aprimorar a gestão das ações de prevenção e de combate ao abuso e à exploração sexual da criança e do adolescente. Inciso 2. Contribuir para fortalecer as redes de proteção e de combate ao abuso e à exploração sexual da criança e do adolescente. Inciso 3. Promover a produção de conhecimento,
a pesquisa e a avaliação dos resultados das políticas de prevenção e de combate ao abuso e à exploração sexual da criança e do adolescente. Inciso 4. Garantir o atendimento especializado e em rede da criança e do adolescente em situação de exploração sexual, bem como de suas famílias. Inciso 5. Estabelecer espaços democráticos para participação e controle social, priorizando os conselhos de direitos da criança e do adolescente. Parágrafo 1º. As políticas públicas de prevenção e de combate ao abuso e à exploração sexual da criança e do adolescente não se restringem às vítimas e devem considerar o contexto social amplo das famílias e das comunidades. Parágrafo 2º. A Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente, considerada a sua transversalidade, deverá prever capacitação continuada de todos os agentes públicos que atuam com crianças e adolescentes em situação de violência sexual. Parágrafo 3º. A Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente será detalhada em um plano nacional, reavaliada a cada 10 anos, a contar da sua elaboração, com indicação das ações estratégicas, das metas, das prioridades e dos indicadores e com definição das formas de financiamento e gestão das políticas de prevenção e de combate ao abuso e à exploração sexual da criança e do adolescente. Parágrafo 4º. Os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, organizadores da sociedade civil e representantes do Ministério Público realizarão, em conjunto com o Poder Público, em intervalo de 3 anos, avaliações periódicas da implementação dos planos de prevenção e combate ao abuso e exploração sexual da criança e do adolescente, a serem definidas em regulamento, com o objetivo de verificar o cumprimento das metas estabelecidas e de elaborar recomendações aos gestores e aos operadores das políticas públicas. Parágrafo 5º. Haverá ampla divulgação do conteúdo do Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Artigo 5º. Os artigos 121 e 122 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passam a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 121. Parágrafo 2º b. Inciso 3. 2/3 se o crime for praticado em instituição de educação básica, pública ou privada. Artigo 122. Parágrafo 5º. Aplica-se a pena em dobro se o autor é líder, coordenador ou administrador de grupo, de comunidade ou de rede virtual, ou por estes é responsável. Artigo 6º. O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo: 146-A. Intimidação sistemática, bullying. Artigo 146-A. Intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação,
de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Pena: multa se a conduta não constituir crime mais grave. Intimidação sistemática virtual, cyberbullying. Parágrafo único. Se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social, de aplicativos, de jogos online ou por qualquer outro meio ou ambiente digital, ou transmitida em tempo real. Pena: reclusão de 2 a 4 anos e multa se a conduta não constituir crime mais grave. Artigo 7º. O artigo 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, Lei dos Crimes Hediondos, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Inciso 10. Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação realizados por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitidos em tempo real. Artigo 122, caput e parágrafo 4º. Inciso 11. Sequestro e cárcere privado cometido contra menor de 18 anos. Artigo 148, parágrafo 1º, inciso 4. Inciso 10. Tráfico de pessoas cometido contra criança ou adolescente. Artigo 149-A, caput, incisos 1 a 5 e parágrafo 1º, inciso 2. Parágrafo único. Inciso 7. Os crimes previstos nos parágrafo 1º do artigo 240 e no artigo 241-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 8º. Os artigos 240 e 247 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, passam a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 240. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas quem: Inciso 1. Agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda quem com esses contracena. Inciso 2. Exibe, transmite, auxilia ou facilita a exibição ou transmissão em tempo real, pela internet, por aplicativos, por meio de dispositivo informático ou qualquer meio ou ambiente digital, de cena de sexo explícito ou pornográfica com a participação de criança ou adolescente. Artigo 247. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem exibe ou transmite imagem, vídeo ou corrente de vídeo de criança ou adolescente envolvido em ato infracional ou em outro ato ilícito que lhe seja atribuído de forma a permitir sua identificação. Artigo 9º. A Lei nº 8.769, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos 59-A e 244-C. Artigo 249-A. As instituições sociais públicas
ou privadas que desenvolvam atividades com crianças e adolescentes e que recebam recursos públicos deverão exigir e manter certidões de antecedentes criminais de todos os seus colaboradores, as quais deverão ser atualizadas a cada 6 meses. Parágrafo único. Os estabelecimentos educacionais e similares, públicos ou privados, que desenvolvem atividades com crianças e adolescentes, independentemente de recebimento de recursos públicos, deverão manter fichas cadastrais e certidões de antecedentes criminais atualizadas de todos os seus colaboradores. Artigo 244-C. Deixar o pai, a mãe ou o responsável legal, de forma dolosa, de comunicar à autoridade pública o desaparecimento de criança ou adolescente, pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.